This call is now being recorded. Ok, pessoal, tempos e modos verbais. Vamos aqui estudar uma situação que já foi dada em sala, que é a questão dos tempos e modos verbais. Quando a gente fala tempo, a gente tem um presente. Nós temos o pretérito. E nós temos o futuro. Ok? Quando a gente fala modo, nós temos três. O modo indicativo, que são aquelas frases que indicam certeza. Nós temos o modo subjuntivo. E nós temos o modo imperativo. Tudo bem? Professor, qual é que a gente vai focar desses aqui hoje? Nesse daqui, ó. Pretérito do modo indicativo. Certo? Antes da gente iniciar a aula, eu queria fazer uma coisinha com vocês. Por que o senhor vai focar nesse pretérito do modo indicativo? Confia no que eu estou falando, certo? Vamos lá. Quando a gente fala pretérito, é uma ação que ela ocorre no passado. Quantos tipos de pretérito nós temos, Muniz? Nós vamos ter três. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos lá. O pretérito perfeito é aquele pretérito em que existe uma ação concluída. O pretérito imperfeito é uma ação não concluída. Professor, e o pretérito mais que perfeito? A gente chama de passado do passado. Passado do passado. Me cite exemplos, professor. Vamos lá, para ficar mais fácil. Beleza. Vamos colocar um verbo aqui? Vamos utilizar o verbo jogar. Como é que fica a conjugação no pretérito perfeito do verbo jogar? Eu joguei. É uma ação passada e que foi concluída. Ele jogou. Professor, como é que ficaria no pretérito imperfeito? Eu jogava. Olha essa terminação ava aqui, ó. Eu jogava. Uma das características do pretérito imperfeito é justamente essa terminação ava no final. Certo? Eu jogava, ou seja, eu não sei se ele continuou jogando, eu sei que a ação começou, eu não sei se ela terminou. É uma ação que eu não sei se ela foi concluída, então a gente chama de pretérito imperfeito. Professor, e o pretérito mais que perfeito? É o passado do passado, é justamente aquelas terminações em ara. Eu jogara. Jogara. Essas terminações em ara caracteriza o pretérito mais que perfeito. Professor, eu poderia também dizer que quando um garoto eu jogara é a mesma coisa de eu dizer que tinha ou havia jogado. Ah, professor, é a mesma coisa? É. Eu dizer ele jogara, ele tinha ou havia jogado. Então você utiliza o verbo ter e o verbo haver, tá? Para caracterizar o pretérito mais que perfeito na forma composta. Quando você utiliza tinha ou havia jogado, é a sua forma composta. Mas é a mesma coisa. Quando eu falo eu jogara e eu tinha ou havia jogado, é a mesma coisa. Só que quando eu boto tinha ou havia jogado, é só a forma composta. Seria sua forma composta, mas é a mesma coisa. Tá bom? Então, eu quero que vocês foquem nesses três inicialmente. Pretérito perfeito, ação com não, aliás, concluída. Eu joguei. Pretérito imperfeito, eu jogava, ação não concluída. Mais que perfeito, eu jogara, é o passado do passado. Ou também eu poderia falar tinha ou havia jogado, que é a sua forma composta. Deu para entender, pessoal, a questão do pretérito aqui?
Vamos resolver uma questão aqui, ó, para ficar mais fácil. Me ajudem aqui a responder essa questão. Vamos lá. Identifique o tempo dos verbos e modos em destaque. Estou fazendo exercícios diariamente. Ele está nesse momento. Então, qual é o tempo? Presente, pretérito ou futuro aqui? Nessa ação desse verbo. Quando eu digo eu estou fazendo exercícios, é passado, é futuro ou é uma coisa que está acontecendo no presente? É lógico que é uma coisa que está acontecendo no presente. Eu estou. Eu estou. Olha lá, ó. Qual é o tempo? Presente. Então, gabarito da primeira questão, letra A. Tranquilo? Professor, e o modo aqui, ó? Como eu estou fazendo uma afirmação, eu estou fazendo. Então, é uma coisa que é certa. Aqui é o presente do modo indicativo. Modo indicativo. Certo? Gabarito da primeira questão, letra A. Espero que todos tenham entendido. Vamos aqui na segunda questão. Ontem eu fiz uma série de exercícios. Ontem eu fiz. Vamos lá. Presente, pretérito ou futuro? Ontem eu fiz. É uma ação no passado. Pretérito. Isso aí. Professor, mas quando eu digo ontem eu fiz, é uma ação concluída ou é uma ação não concluída? Ontem eu fiz. Ontem eu fazia. Ontem eu fizera. Professor, vamos lá. Quando eu digo que ontem eu fiz, então você fez. Você concluiu aquela ação. Então aqui é pretérito perfeito. Ontem eu fiz. É o pretérito perfeito. Uma ação que foi concluída. Bacana? Vamos aqui na terceira questão. Ninguém relatou o seu delírio. Ninguém relatou. De novo. Professor, ninguém relatou. Isso aqui é uma ação no presente, passado ou futuro? Ninguém relatou. Ninguém relatou. Foi uma ação no passado. Então é o quê? Pretérito. Mas é uma ação que foi concluída ou não concluída? Quando eu digo que ninguém relatou, bom, eu estou afirmando que ninguém relatou. Não é? Então aqui é pretérito perfeito também. Essa ação foi concluída. Ninguém relatou e pronto. Agora, se eu falasse, ninguém relatava, aí é uma ação não concluída. Aí seria pretérito imperfeito. Mas quando ele fala ninguém relatou, então aqui é pretérito perfeito, na verdade, né? Pretérito perfeito. Tá dando para entender, pessoal, até agora? Tranquilo? Beleza. Na dúvida, vamos lá, questão 4. Ele conversava muito durante a palestra. Olha essa terminação em ava aqui, ó. Do jeito que eu falei para vocês. Olha ela aqui, ó. Ele conversava. Eu não sei se ele terminou de conversar. Eu sei que quando eu vi ele, ele estava conversando. Mas eu não sei se ele terminou de conversar. Então, se eu não sei se ele terminou de conversar, é lógico que isso aqui é o quê? É uma ação no passado? É, porque ele está falando de uma coisa que aconteceu no passado. Então, pretérito. Mas é concluída ou não concluída? Vamos lá. Ela é não concluída. O Aleph, a aula vai ficar gravada, tudo bem? Porque eu tenho que dar início na hora que a gente marca. Então, como a aula fica gravada, você pode assistir novamente. Isso aqui vai ficar disponível para você assistir quantas vezes você quiser, tudo bem? Porque se eu for voltar agora, a gente vai perder o nexo aqui da questão, beleza? Vamos lá. Mas sobrando tempo aqui, eu volto aqui nas primeiras questões para atender o seu pedido. Vamos lá. Ele conversava. Vamos lá. É uma ação não concluída. Então, aqui é pretérito imperfeito. Tudo bem? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é quando a gente tem uma ação que é no passado não concluída.
Tranquilo, pessoal? Foi fácil essa questão? Olha a pergunta do nosso amigo Ednardo. Se fosse assim, ó, ele conversou. Se fosse ele conversou, aí seria perfeito, porque a ação foi concluída. Entendeu? Bacana, professor. Vamos lá. Questão número 5. Sempre nos Opa, essa daqui já dá para matar. Sempre nos faltara. Olha a terminação ara. Sempre nos faltara. Ou tinha. Ou havia faltado. E aí, pessoal? É passado? É passado. Isso aqui é um pretérito, né? É um pretérito. Mas qual é o tipo de pretérito, hein, Muniz? Sempre nos faltara. Sempre nos faltara. É o passado do passado. Aqui é o pretérito mais que perfeito. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Tranquilo? Por incrível que pareça, muita gente tem dificuldade nessa matéria, mas eu estou tentando facilitar para vocês, tá? Diga assim, ó, eu vou conseguir aprender isso daqui. Vou focar no que o professor está falando. Vamos lá. Questão número 6. Não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o fato ocorrido. Eu contarei. Pessoal, agora a gente vai falar do futuro, certo? O futuro, nós temos dois tipos de futuro. Nós temos o futuro do presente e nós temos o futuro do pretérito. Tudo bem? Presente e pretérito. Como é que fica o futuro do presente? Eu, do verbo jogar, tá? Eu jogarei. Eu jogarei. Como é que ficaria no futuro do pretérito? Eu jogaria. Tem um pouquinho de passado. Eu jogaria. Futuro do presente, eu jogarei. Futuro do pretérito, eu jogaria. Tem essa terminação no i aqui, tá? Perfeito, né? Vamos lá. Chegarem, contarei o fato. Contarei só pode ser, olha a terminação EI aqui, ó. Futuro do presente. Bacana? É o futuro, ó. Não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o fato ocorrido. Então, ele vai contar, é uma ação futura. Porém, existe aquela diferenciação de futuro do presente para o futuro do pretérito. Futuro do presente, eu jogarei. Futuro do pretérito, eu jogaria. Então, gabarito da sexta, letra E. Vão anotando aí que mais tarde eu vou cobrar as fotozinhas do TD riscado, com marca-texto, viu? Vão anotando aí. Questão número 7. Ontem você ligou dizendo que viria ao hospital. Ontem você ligou dizendo que viria ao hospital. E aí, pessoal? Se eu disser ele virá, é futuro do presente. Se eu disser ele viria ao hospital, é uma ação no futuro com um pouquinho de pretérito, lembra? Então aqui é o futuro do pretérito. Ontem você ligou dizendo que viria, é uma ação futura. Olha lá, ó. Eu virei e ele viria. Fosse eu virei, era futuro do presente. Eu viria, seria futuro do pretérito. Só olhar essa terminaçãozinha, ó. Ria, ria. Terminação ria, ó. Futuro do pretérito. Beleza, ó? Ria. Vamos aqui na próxima questão. Questão número 8. Em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão Bonaparte. Essa eu quero ver quem acerta. Qual é o tempo? Qual o tempo
desse verbo. Essa eu quero ver quem acerta. Em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão Bonaparte. Quem acertar essa vai ganhar uma caixa de chocolate da Cacau Show. Eita! Tem que comprar várias caixas de chocolate. Então, porque eu tô vendo que tem muita gente que acertou, então lascou. Vocês dividem aí, eu compro uma, vocês dividem, tá, pessoal? Vamos lá. Em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão Bonaparte. Professor, ele nasce, é presente, cuidado. O verbo ele vai ser inserido dentro do contexto. Existem textos literários. Ora, em 15 de agosto de 1769, concorda comigo que já foi uma ação que já foi concluída? Geralmente as pessoas falam errado. Geralmente dentro de um texto literário, geralmente você encontra verbos ali empregados errados, mas dentro do contexto você consegue analisar. Então, em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão. Na verdade, ele nasceu. Geralmente a gente fala isso quando a gente está contando uma história. Em 15 de agosto, nasce Napoleão Bonaparte. Mas, na verdade, dentro do contexto, ele já nasceu. Entendeu? Olha o ano. Já foi uma ação concluída, é uma ação no passado. Então, mesmo que esse verbo esteja escrito dessa forma, ele equivale a nasceu. Por causa do contexto. Então, aqui, ó, é pretérito ter feito. Gostaram dessa questão aqui? Cara da FGV essa questão, viu? Cuidado, muita gente ia cair no pato aqui. Beleza? Aqui está empregado no sentido de uma ação concluída. Ele nasceu. Uma ação que foi concluída. Fechou? Vamos para a próxima questão? Espero que vocês tenham entendido. Ó. Muita gente acertou essa questão. Mas também muita gente marcou letra A. Então ficou ali meio que empatado, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né, pessoal? Vai depender do contexto. Beleza? Vai depender do contexto. Vamos lá. Questão número 9. Amanhã eu compro o doce para você. Amanhã eu compro o doce para você. E aí? Concorda comigo que a gente fala desse jeito? Não, meu filho, fique tranquilo que amanhã eu compro o doce para você. Pessoal, o que é que tá, qual é o aspecto que está fazendo com que a gente coloque que esse tempo aqui está ocorrendo no futuro? O adjunto adverbial de tempo, o amanhã. Geralmente, o bizu, para você verificar, é olhar os adjuntos adverbiais, porque eles são uma pista, é uma pista maravilhosa para você entender e identificar qual é o tempo desse verbo. Então, cuidado, você pode pegar uma prova de português, tá? As provas de português, elas são imensas, pode cobrar tudo. E aí ele coloca um texto, uma narrativa, onde ele coloca verbos da nossa fala no dia a dia, do nosso coloquialismo. E aí ele vai e coloca na questão, dizendo, de acordo com o contexto do texto, o verbo se encontra no tempo, ele pode colocar. Então, quando eu digo, amanhã eu compro o doce, é porque amanhã, na verdade, eu comprarei. Eu comprarei o doce para você. Comprarei. Olá, futuro do presente. Não é pretérito. Pretérito se fosse eu compraria. Aí é que eu comprarei. Ele está dizendo que ele vai comprar. Beleza? Então aqui é futuro do presente. Gabarito dessa questão. Letra E. Estou gostando de ver muita gente acertando, viu? Se vocês realmente saírem bem aqui dessa aula de hoje, eu vou ficar muito satisfeito, porque isso aqui é uma matéria muito complicada, tá? Geralmente o pessoal começa a ficar conjugando o verbo. Eu compro, tu compras, ele compra.
Aí você fica conjugando os verbos. Eu não. Eu já vou partir direto ao ponto que eu quero que vocês acertem essa questão na prova. Geralmente vem uma questão dessa numa prova. Uma, entendeu? E quando cai, ela cai assim, mais ou menos dentro de um contexto. Vamos aqui na 10ª questão. Eu tinha comprado ou havia comprado, ou também eu posso falar na sua forma simples, comprara. Qual é o tempo aqui? Passado do passado. Só que aqui tinha comprado ou havia comprado está na sua forma composta. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Parabéns, acertaram. Beleza? Gabarito da 10, letra D. Vamos lá, questão número 11. Eu tenho ouvido música. Eu tenho ouvido música. Eu tenho ouvido música. E aí, pessoal, qual é o tempo aqui? Eu ouvi música. Eu ouvi. Eu ouvi música. Pessoal, o pretérito perfeito, ele pode ser colocado na sua forma composta. Quando eu digo eu tenho ouvido música, é uma coisa que foi concluída, mas ela se iniciou no passado e ela se prolonga até o nosso presente. Ela começou no passado, mas ela se prolonga até o presente. Então, quando existe uma situação dessa, em que uma coisa começa ali no passado, mas ela se prolonga no presente, anote aí. É o pretérito perfeito composto do modo indicativo. Então, isso aqui é questão de prova e já caiu. Só que, na verdade, caiu não cobrando esse nome. Mas ele diz, olha, essa locução adverbial, ela indica que uma ação começou no passado e ela se prolonga no presente. Perfeito. Perfeito. Ela começou no passado, ele começou a ouvir música antes e já aí continuou até hoje. Então, isso é o pretérito perfeito composto do modo indicativo. Anote aí. Beleza? Bacana, né? Isso aí? É presente composto, mas se eu falar presente composto, primeiro que nem existe essa definição, presente composto. Certo? Anote aí. Quando você pegar uma definição dessa, que uma coisa começar no passado e se prolongar até hoje, é o pretérito perfeito composto do modo indicativo. Certo? Eu tenho ouvido. Começou no passado e aí se prolonga até hoje. Porque se eu colocar presente, ué, ele exclui o passado. Eu tenho que começar com o passado e dizendo que ele está se prolongando até hoje. É uma ação que ela foi concluída e continua se concluindo até hoje. Tá certo? Então, é o pretérito perfeito composto do modo indicativo. Gostaram dessa questão aqui? Ou seja, iniciou no passado e se prolonga no tempo. Continua se prolongando no tempo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Iniciou no passado e se prolonga no tempo. Pode anotar aí, tá bom? Alguém já tinha visto isso aqui? Algum local? Não? Aprenderam hoje? Beleza, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar resolvendo nossas questões, tá? Parabéns, vocês acertaram. Alguns acertaram sim a questão número 11. Vamos lá. Questão número 12. Vamos lá. Eu tinha ouvido música. Eu tinha. Olha a diferença de eu tenho. Eu tinha, de novo. Tinha ou
havia ouvido música. Ou também, na sua forma simples, ouvira. Ouvira. Lembra? Tinha ou havia ouvido é a mesma coisa que ouvira. Só que nessa formação aqui, ó, tinha ouvido, eu já falei que é o pretérito perfeito na sua forma composta. Gabarito letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Já resolvemos uma questão essa. Tinha ou havia ouvido a mesma coisa que ouvira. Bacana? Vamos lá. Questão 13. Eu ouvia música. E aí, o que vocês marcariam? Eu ouvia. Eu ouvia. Ouvia é diferente de ouvir. Ouvia, eu sei que ele ouvia, mas eu não sei se ele terminou de ouvir. Quando ele diz que ele ouvia a música, bom, é uma ação no passado. Eu não sei se ele continuou ouvindo. Se ele não continuou ouvindo, ó, eu ouvia. Ouvia é diferente de ouvir. Ouvia, ação não concluída. Ouvir, ação concluída. Então, aqui é pretérito, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Não é perfeito, não. Eu ouvia. Eu não sei se ele terminou de ouvir. Beleza? Pessoal, bem simples. Olha essa terminação. Ia, misturado com passado. Isso aqui é pretérito imperfeito. Vamos lá na questão 14. Talvez eu ouça. Pessoal, agora a gente vai entrar no nosso famoso modo subjuntivo. Professor, o que é que o modo subjuntivo vai afirmar? O modo subjuntivo é algo que traz dúvida. É algo que não traz certeza, ou seja, é uma coisa incerta. Entendeu? São possibilidades. Esse é o modo subjuntivo. Quando a gente fala em modo subjuntivo, anote aí. Ele tem 3 subdivisões. Uma que começa com quando. Aliás, uma que começa com que. A outra que começa com se e a outra que começa com quando. Por exemplo, que eu compre. Se for no modo subjuntivo começando com se eu comprasse. Quando eu comprar. Vamos lá, anote aí. Quando começar com que, esse tempo é o presente do modo subjuntivo. Se começar com se, é o pretérito do modo subjuntivo. E começar com quando, é o futuro do modo subjuntivo. Pode anotar isso daí que você vai acertar na sua prova. Beleza? Que eu compre. Se eu comprasse, quando eu comprar. Então, esse é o famoso modo subjuntivo. Bacana? Beleza, professor. Então, quando o senhor diz assim, ó, talvez, não é uma afirmativa, é uma possibilidade. Talvez eu ouça música. Então, a gente já sabe que é o modo subjuntivo. Talvez eu ouça, ó, que eu ouça, que eu compre, que eu ouça. Tá vendo como deu para encaixar o quê, ó? Que eu ouça. Então, isso aqui tá no modo subjuntivo? Tá. Você já identificou. Já sabe que tá no modo subjuntivo, certo?
Agora você percebeu que deu para encaixar aqui, ó, um que, ó, que eu ouça. Porque se fosse com se, no pretérito, teria esses dois S no verbo. E, geralmente, quando você emprega o quando, tem o verbo no infinitivo. Ó, talvez eu ouça, que eu ouça. Então, isso aqui só pode ser o presente do modo subjuntivo. Gabarito, letra A. Que eu ouça. Se fosse no pretérito, se eu ouvisse, teria os dois S's. Se fosse no futuro, talvez quando eu ouvir. Vamos lá. Presente. Que eu ouça. Pretérito, no modo subjuntivo. Se eu ouvisse. Futuro. Quando eu ouvir. Agora, deu para encaixar o que direitinho aqui? Deu. Então, é presente do modo subjuntivo. Tá aqui, ó. Fechou? Gabarito, letra A. Então, o modo subjuntivo é aquele modo que vai te dar possibilidades, dúvidas, incertezas. Vamos aqui na questão 15. Seria mais divertido? Essa aqui eu vou deixar vocês acertarem. Confesso que eu acabei de falar isso aqui. Seria mais divertido se eu, olha os dois S, se eu ouvisse. Vamos lá, volta aqui de novo. Olha lá, ó. Vou circular igual a escola da Tia Teté para aprender mesmo, ó. Eu vou pintar de amarelo. Se eu comprasse, se eu ouvisse, rapaz, isso aqui tá me parecendo que é aquele negócio que o professor falou, de quê? De modo subjuntivo. Eu tô raciocinando como aluno, ó. Subjuntivo. Mas aí o professor falou também que quando tem esses dois S's aqui, ó, ele me falou um negócio que eu não tô lembrando, mas ele fala alguma coisa de passado. Tenho certeza. O aluno fica assim, ó. É desse jeito que o aluno fica pensando. Aí fica lá, rapaz, eu acho que é isso. O professor falou dois S's, falou do si. Isso aqui é modo subjuntivo. Mas é no pretérito, né? Ah, é no pretérito, ó. Ele fez uma tabelinha e ele colocou que quando tem o se e o comprar, só seria a forma pretérita. Opa! Então aqui está no pretérito. Hum. Professor, vamos lá. Anote aí. Bizu. No modo subjuntivo, só existe um pretérito na sua forma simples. Qual é, professor? Sim, o imperfeito. Por que imperfeito? Ora, meu amigo, se é possibilidade, se é dúvida, não é coisa certa. Por isso que só existe o imperfeito. Ah, então quer dizer que só existe pretérito imperfeito no modo subjuntivo? É. Então, professor, peraí, então eu já vou marcar. Começou com se e esses dois S, né? E é dúvida mesmo, ó. Seria mais divertido se eu ouvisse música, é uma possibilidade, né, professor? Uma condição aí. É. Então aqui é o pretérito. Imperfeito, eu já exclui perfeito, que não existe. Presente, muito menos. Começou com si. É, futuro, pior ainda. Só existe o que aqui, ó? Letra C. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Fechou? Ah, professor. Aqueles nomes difíceis eu tô começando a entender agora. Pois é. Eu já falei, é só não faltar aula. Vamos na questão 16? Bora, professor, bora. Vamos lá, que eu tô a fim de aprender hoje. Professor, eu não assisti a aula teórica desse vídeo. Lá na pastinha tem uma aula só de verbo que eu dei só de parte teórica. Você tem a obrigação de assistir essa aula. Eu estou resolvendo o exercício para fixar mais ainda na mente de vocês, tá? Eu sei que essa matéria é um pouco complicada, mas vamos lá, eu vou tornar ela fácil. Lembrando que já vou dizer, na próxima aula vai ser uma aula onde eu vou trazer várias frases e a gente vai identificar as classes gramaticais, para a gente fechar essa parte de classe gramatical e avançar mais a fundo dentro da morfossintática, certo? Vocês vão gostar. Vamos lá.
Quando eu ouvir, olha lá, ó. Quando eu ouvir, ó, futuro, né não? Professor, quando eu ouvir, né não, garotos? Futuro. Então, quando eu ouvir, é uma possibilidade, é uma coisa que ainda vai acontecer e eu não sei se vai acontecer. Isso aqui só pode ser modo subjuntivo. Olha lá, ó. Quando? Quando eu comprar, quando eu ouvir. Isso aqui só pode ser o quê, professor? Me diga aí. Futuro do modo subjuntivo. Acabei de explicar aqui na questão passada, ó. É só prestar atenção. Olha esse quadro como ele é importante, ó. Lá, quando eu comprar, futuro do modo subjuntivo. E esse da frente, ó. Quando eu ouvir, futuro do modo subjuntivo. Bacana, pessoal? Deu para entender até agora? Tá tranquilo? Sim, né? Professor, e a questão 17? A questão 17, a gente já vai entrar no modo imperativo. O que é o modo imperativo? Indica ordem. Indica conselho. Não somente ordem, mas pode indicar um conselho. Ei, professor, quando o senhor fala modo imperativo, eu já assisti a alguma aula que existe dois tipos, né? O modo imperativo afirmativo existe o afirmativo, que ele vai indicar que você está afirmando alguma coisa, e o modo negativo. De cara, eu já vou dizer uma coisa para você. O modo afirmativo, na segunda pessoa, é sem o S. Pode anotar. Já que eu explico para vocês o que é esse negócio de sem o S aqui. Isso aqui é só para dar aquele gostinho na mente de vocês e vocês raciocinarem. Sem o S, sem o S. O professor falou que o modo afirmativo é sem o S na segunda pessoa. Mas peraí, vou gravar isso na minha mente. Eu sei que vocês já gravaram. Gravaram. Mas quando vocês forem para a frase, vocês vão gravar mais ainda. Porém, eu tenho que soltar alguma coisa para vocês antes, para vocês ficarem com aquilo na cabeça. Então, vamos lá. Quando eu falei que o modo imperativo afirmativo é sem o S na segunda pessoa, grave isso daí que eu estou falando. Professor, e o negativo? Eu não falei nada. Eu falei que o afirmativo sem o S. E o negativo? Se eu não falei nada, é porque é com S. Beleza? Vamos lá. Modo imperativo, indica ordem, indica um conselho. Certo? Vamos lá. Ouça a música. Pessoal, é como se ele estivesse dando o quê? Uma ordem aqui, né não? Ouça. Ouça você. Ouça você. Então, aqui é o modo imperativo afirmativo. Certo? Modo imperativo afirmativo. Os verbos, geralmente, eles em início de frase, tá? Ouça a música. Tá afirmando. E esse de baixo? Não ouça a música. Não ouça. Ele tá imperando comigo, ele tá dando uma ordem. Só que aqui é o modo imperativo negativo. Fechou? Por causa da presença do não. Modo imperativo, aquele modo que vai indicar uma ordem, um conselho. Esses verbos geralmente vêm no início da frase. Bacana, pessoal? Fechou? Vamos aqui partindo? Isso, Francisco. O modo negativo sempre vai ter um não. Tranquilo? Agora, vamos lá. Questão número 19. Vocês gravaram isso aqui que eu falei, ó? Modo afirmativo sem o S. Vocês gravaram, não gravaram? Vamos lá. Coloca assim, quem gravou que o modo afirmativo na segunda pessoa é sem o S? Beleza? Fechou? Aí, então, guarda essa informação. Vamos continuar aqui. Pessoal, vamos lá. Formas nominais do verbo. Quando eu digo, ouvida a música, já nada havia a fazer. Ouvida
a música. Esse verbo está no gerúndio, no particípio ou no infinitivo? Geralmente, quando a terminação é NDO, gerúndio. Essas terminações em ado, ido, né? Ida. Isso aqui é particípio. Beleza? E essas terminações em R, professor? É infinitivo. Ar, er, ir. Ar, er, ir. É infinitivo. Então, olha a terminação aqui, ó. Vendo aqui, ó? Vendo essa terminação aqui no laser, ó? Ouvida. E aí, esse verbo tá no gerúndio, particípio, infinitivo ou infinitivo, pessoal? Ouvida a música. Isso aqui tá no particípio. Fechou? Gabarito, letra B. Ok, pessoal. Vamos aqui na questão 20, é uma questão que a gente vai ter que reescrever, tá? Vamos lá. Para a conjugação do verbo no imperativo afirmativo, repete-se a mesma forma do presente do modo indicativo. Vamos lá. Eu ando. Vamos conjugar aqui o verbo andar no presente do modo indicativo. Eu ando. Tu andas. Ele anda. Nós andamos. Vós andais. Eles andam. Pronto. Isso aqui tá no presente do modo indicativo. Ah, professor, tudo bem. Como é que a gente vai conjugar o imperativo afirmativo? Vamos aqui ler esse trecho. O enunciado dessa questão, ela vai definir a nossa vida. Para a conjugação do verbo no imperativo afirmativo, repete-se a mesma forma do presente do modo indicativo. Na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, que é vós e o tu. Vamos lá. Sublinha aqui. Vós e tu. O que, que ele está querendo dizer? Deve-se retirar o S no final do verbo conjugado e colocar o pronome na frente. Olha o que, que a gente vai ter que fazer. Se a gente for conjugar no modo imperativo afirmativo, nós teremos que na segunda pessoa, no tu e no vós, nós deveremos retirar o S e colocar o pronome na frente. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos. Vamos lá. Como é que ficaria agora? Tira o S. Primeiro tem que vir na frente, né? Que ele disse, ó. Deve-se retirar o S no final do verbo conjugado e colocar o pronome na frente. Então, tem que jogar o tu para frente. Então, fica anda tu. Ah, é só isso, professor? É. Quando você faz isso e inverte, ó. Isso aqui é o imperativo. Afirmativo. Ah, professor, entendi. E as outras? Primeiro que não vai ter no imperativo afirmativo a primeira pessoa. Sempre começa da segunda pessoa. Entendeu? Tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Professor, como é que ficaria o imperativo afirmativo do ele? Anda, você. Andamos, nós. Andai, vós, porque nas segundas pessoas você retira o S. Onde está em amarelo, você vai retirar o S. Certo? Eles andam. Andam vocês. Né? Vamos lá. Então, na segunda pessoa,
você vai retirar o S. Pronto. Para colocar no imperativo afirmativo. Se tivesse no negativo, no imperativo negativo, era só você colocar o pronome na frente sem retirar o S. O S continuaria. Por exemplo, não andas tu. Se for no afirmativo, anda tu. Negativo, não andas tu. Afirmativo, anda tu. Vamos lá. Ele colocou aqui as duas formas do presente do indicativo, o tu e o vós, que é justamente na segunda pessoa. Reescreva como ficaria as duas formas no imperativo afirmativo. Pessoal, muito simples. Vamos reescrever? Como é que a gente vai reescrever para colocar no imperativo afirmativo? Coloca o pronome na frente e retira o. Coloca o pronome na frente e retira o. Retira quem? Se eu estou trabalhando com tu e vós, eu tenho que retirar o S. Se fosse os outros, não retiraria. Como é que a gente coloca no imperativo afirmativo? Coloca o pronome na frente e retira o S. Então, como é que ficaria? Tu andas. Ficaria anda. Tira o S lá, ó. Coloca o pronome na frente. Anda tu. Show. Esse seria o modo imperativo afirmativo. Eu estou dando uma ordem, um conselho. Anda tu. E vós andais? Andai vós. Pronto. Acabei de reescrever e colocar no modo imperativo afirmativo. Beleza, pessoal? Expliquei bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Então, o modo imperativo afirmativo, você usa o presente do indicativo, normal, a conjugação do presente indicativo. Só que nas segundas pessoas, você vai retirar o S. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma questão aqui. Vamos aqui na 21. Para conjugar o verbo no imperativo negativo, basta usar a mesma forma que o presente do subjuntivo. Então, ele colocou aqui na questão, ó, uma conjugação. Quem seria o presente do subjuntivo? Lembra que o presente do subjuntivo começa com o quê, ó? Que eu falei? Lembram? Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ó. Lembra que o presente do modo subjuntivo começa com o quê, ó? Pronto. Então, quando for imperativo negativo, você vai conjugar primeiro no modo presente do subjuntivo e depois é que a gente vai fazer as inversões. Vamos lá. Se for no imperativo afirmativo, vai ser o presente do indicativo. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Se for imperativo afirmativo, você usa a conjugação do presente do indicativo, como foi a questão passada. Se for no negativo, você usa a conjugação do presente do subjuntivo. Pode anotar aí. Vamos lá. Então, ele colocou presente subjuntivo. Que tu andes, que ele ande. Professor, por que ele não botou eu? Porque quando a gente trabalha com modo imperativo, não tem a primeira pessoa. Que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. Perfeito. Isso aqui é o modo subjuntivo, né? No presente, porque começou com que. Reescreva como ficaria as duas formas no imperativo negativo. Vamos lá. Como é que a gente vai reescrever aqui, ó? Que tu andes. Tira o S, professor? Vai tirar o S? Me diga uma coisa, no imperativo negativo vai tirar o S? Não. Então, não, tem que colocar o não na frente. Não andes tu. Isso no negativo. Professor, e se fosse no afirmativo? Como é que ficaria? Primeiro que não tem um não, né? Tem que tirar o S, né, professor? Porque tá no tu, ó. Então ficaria ande tu. Ah, professor, tô começando a entender esse negócio. Pois é. Como é que ficaria agora, ó? Que ele ande.
Não ande. Não ande. Pessoal, estão dizendo, não ande ele, né? Olha esse daqui, ó. Não andemos nós. Continua com S. Agora vem nessa. Que vós andeis. Que vós andeis. Como é que ficaria no negativo? Coloco não. 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 Tira o S, é no negativo? Tira não. Não andeis vós. Coloco o pronome na frente. Se fosse no afirmativo. Andei, tira o S, ó. Andei vós. Então, no negativo, mantém o S. No afirmativo, sem o S. Então, essa seria a forma correta de você fazer. Tem alguém levantando a mão, quer perguntar? Pronto, sou eu, professor. No modo interativo, no modo que é imperativo negativo, não andes tu. Eu poderia colocar não andes você? Não andes tu, não andes você. E aí? Pergunta para a plateia. É a mesma coisa, pessoal? Não andes tu, não andes você. Tá certo? O que é que vocês acham do você? O você, ele é na segunda pessoa ou é na terceira pessoa? Na terceira, certo? Então, o certo é você falar tu. Tu andes. Então, aqui, você emprega com o tu. Essa regrinha do tu e do vós. Essa regrinha é do tu e do vós. Então, você aplica essa regrinha pro tu e do vós, certo? Então, eu acho que vocês entenderam. Agora, a gente vai responder uma questão de um concurso. E sem frescura demais, a gente vai acertar essa questão. Só nesse bizu que eu dei nesse quadro aqui. Vamos lá. Só nesse quadro a gente vai acertar a questão. Ó. Questão 22. Vamos lá. A segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Opa! Essa questão caiu no concurso, tá? Só esqueci de colocar aqui a banca. Mas ela caiu no concurso. Se é segunda pessoa. Se é segunda pessoa, o que é que você já tem que colocar em mente? Do imperativo afirmativo. E ainda do imperativo afirmativo. O que é que você vai colocar na sua mente? Olha aí, ó. Se é segunda pessoa e é imperativo afirmativo, o que é que você vai ter que fazer? Retira o S. Quer ver? Quando é imperativo afirmativo, você conjuga no presente. Primeiro você vai conjugar no presente do modo indicativo. Como é que ficaria? O verbo abolir, ele é um verbo ali que é meio defectivo, né? Ele não tem todas as conjugações. Então vamos lá. Eu abolo, não, né? Então, tu aboles, começa no tu, ó. Tu aboles. Certo? Tu aboles. Professor, isso aqui é o presente do modo indicativo, né? É. Como é que ficaria o imperativo afirmativo disso aqui? Na segunda pessoa? No tu? Né? Tu aboles? É. Como é que fica agora no imperativo afirmativo? Tira o S, coloca o pronome para frente. Como é que fica agora? Abole tu. Tá vendo como dá para matar a questão? É só retirar o S, ó. Muita gente ia querer marcar a letra A
ou letra C. Só que você sabe que é o imperativo afirmativo, você vai retirar quem? Você retira o S. Sobrou quem? Olá, ó. Quem conseguiu acertar essa questão por pensar dessa forma? Essa questão aqui foi boa, ela foi de um concurso. Se você tivesse feito dessa forma, você tinha matado a questão. Aqui ninguém quer ser professor de português. Aqui eu estou ensinando vocês a acertar a questão com um certo entendimento. Beleza? Pronto, acabou. O pessoal às vezes quer confundir a cabeça. Calma. É aos poucos. Professor, eu quero aprender tudo. Você não vai aprender tudo. Sua mente não vai fazer com na primeira aula você aprender isso aqui. Você vai assistir esse vídeo umas 2 vezes. Quando for na terceira vez, no seu inconsciente, você vai aprender. De tanto assistir isso daqui. Repetição, pessoal. O segredo das coisas é repetição. Eu sou muito repetitivo. Tudo que eu for fazer, eu sou repetitivo. Por isso que eu não consigo esquecer. Entendeu? Então, só aqui, ó, você já conseguiria matar a questão. Pronto, acabou. Fechou? Pessoal, eventuais dúvidas, podem falar comigo no privado, tá? Pós-aula. Quem eu não conseguir responder aqui no chat, no final, sem falta, pode me mandar a sua dúvida. Que eu vou responder você no privado e eu quero ter um contato com você da sua dúvida, tá? Porque eu sei que tem gente que tá com dúvida aqui. Eu acho que tem alguém que perguntou aqui da terceira pessoa. Por favor, entre no meu privado, tá? Final da aula, que eu vou responder vocês. Pra gente poder terminar aqui a aula logo. Vamos na 23? Vamos lá. Uso do modo imperativo na oração. Use saia. Presente no anúncio publicitário. Geralmente, pessoal, em anúncios publicitários, né, onde a gente tem as funções da linguagem conativas, onde ela tenta te convencer de algo, né, em anúncios, em publicitários, você utiliza a linguagem no modo imperativo para tentar convencer alguém. Então, quando eu digo use saia, qual o objetivo dessa publicidade? Isso aqui é cara de questão de concurso. Qual o objetivo dessas questões de publicidade, quando eu falo use saia? E aí, o que vocês marcariam? Use saia. Primeiro, vamos lá, pessoal. Acabei de falar. Olha lá, use. Use saia. Isso aqui está no modo o quê? Imperativo. Certo? Está no modo imperativo. Se está no modo imperativo, a gente já sabe que geralmente é ordem e é conselho. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do modo imperativo? Atenuar a ideia de ordem pela ação? É diminuir a ideia de ordem, é isso? Como assim diminuir, pessoal? Se ele está mandando é usar, use. Ele está exortando. Ele está dizendo, ó, interlocutor, use e saia. Então ele está fazendo, ele está exortando, né, para que o interlocutor cumpra aquela ação indicada. Certo? Indicar uma ação não realizada não tem nada a ver. Uma ação já realizada, não, ele está querendo é que você use. Está exortando o interlocutor a cumprir essa ação. E não é diminuir a ação. Por isso que o gabarito é a letra B. Atenuar, para quem não sabe, atenuar, pessoal, é diminuir. Quando você está colocando o verbo no imperativo, é que você está querendo que a pessoa cumpra. Exortar é estimular. Está estimulando o interlocutor naquela publicidade a cumprir aquela ação indicada. Pois é. Atenuar é diminuir. Você está diminuindo a ideia de ordem. Então, ó, velhas questões de prova isso daqui. Bacana? Deu para todo mundo entender a questão 23? Conseguiram entender, pessoal, 23? Por favor, não quero tirar dúvidas. Inclusive, as pessoas que perguntaram para mim aqui no chat, eu quero que vocês vão no meu privado no final da aula e pergunte. Porque não tem como eu tirar dúvida de todo mundo. Vá lá no seu privado, professor, se eu errei alguma coisa, você vai lá no meu privado e fale. Beleza? Aqui não tem essa besteira.
A gente é normal, ser humano, a gente erra. Professor, é porque eu vi isso. Vá no meu privado que a gente se resolve. É desse jeito que a gente vai construindo um relacionamento. Por isso o diferencial do curso. Beleza? Vamos lá. Questão 24. Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita para o último quadrinho. Pessoal, vamos lá. Aqui não coloquei o quadrinho, tá? Porém, você consegue matar as questões só pela conjugação. Considerando a correção gramatical e a manutenção do sentido original do texto, vamos lá. Ele utilizou o tu, certo? Lembra que a gente utiliza o tu? Beleza. Vamos lá. Ele utilizou o tu. Que eu concorde, que tu concordas, que tu concordas. Vamos lá. Olha aí, ó. Quando você utiliza o tu, você utiliza a palavrinha com S lá no final. Olha o macete, ó. Utilizou o tu, utiliza a palavrinha com S no final. Então já elimina de cara aqui, ó. A letra A, né? Ó, tu não é concordais. É vós concordais. Tá? Já elimina aqui, ó, que seria vós. Que tu não concordas. Não é que tu não concorda, é que tu não concordas. Beleza? Ó, que você não concorda. Não. Que você não concorde. Tá? Aqui tá na terceira pessoa, tá errado. Pelo seu silêncio eu vejo que tu não concordas. Professor, poderia ser a letra D ou a B. As outras eu já eliminei de cara. B ou D. Por quê? Porque aqui, ó, o tu, vamos lá, que tu não concordas. Tem que ser com S. Teve o tu, a gente falou de tu direto hoje, que tu não concordas, é com S. Beleza? Por que é que não pode ser a letra A? Tu não concorda, tá errado, tá faltando S. Letra D, tu não concordas, poderia ser aqui. Então, para aqui, ó. Pode ser a letra B ou a letra D. Pelo seu silêncio, eu vejo que tu não concordais. Olha como fica estranho. Não é tu não concordais, é que tu não concordas. Tá errado. Olha aí, ó. A gente estudou hoje, hein? Pelo teu silêncio ou é pelo seu silêncio, pessoal? É pelo teu. Tu. Eu tô falando é contigo, ó. T, T. T de tatu, ó. Pelo teu silêncio eu vejo que tu não concordas. Então, às vezes o pessoal, ah, professor, é teu ou é seu? Pessoal, eu estou utilizando segunda pessoa do singular. Se eu estou utilizando o tu, eu utilizo o teu. Vocês estão me entendendo? Por isso que o gabarito é a letra B. Olha lá, ó. Então, a segunda pessoa vai ter a presença do S. Você consegue matar isso aqui sem olhar para o quadrinho. Gabarito da 24, letra B. Então, vamos lá. Pelo teu silêncio, eu vejo que tu não concorda. Tá errado, é que tu não concordas. Pelo teu silêncio, eu vejo que tu não concordas. Perfeito, letra B. Pelo teu silêncio, eu vejo que você não concorda. Não é o correto você empregar o você aqui, tá? Pelo seu silêncio, eu vejo que tu não concordas. Não é pelo seu, é pelo teu. Pelo seu silêncio, eu vejo que tu não concordais. Não é concordais. Pelo seu silêncio, eu vejo que tu não concordas. Não é concordais, é vós concordais, não é tu não concordais. Então, o gabarito aqui seria a letra B. Isso, Lara. Isso. Perfeitamente, viu? 25. Vamos lá. Nos textos publicitários,
é comum o uso de verbos no modo imperativo para dialogar. Olha, eu quero que vocês já deixem bem claro para você. Quando a gente utiliza o verbo no imperativo, geralmente é em textos publicitários, onde ele quer ele quer focar, ele quer que você compre alguma coisa. Ele está tentando te convencer. Então, geralmente você utiliza ali esses verbos no modo imperativo para isso, para textos publicitários, certo? Vamos lá. Nos textos publicitários, é comum o uso de verbos no modo imperativo para dialogar diretamente com o público, como ocorre em não deixe cair por terra o que pode alçar novos voos. Quando o gênero textual muda, a forma de se construir o texto também sofre variações, principalmente em relação ao uso de verbos e pronomes. Vamos supor que eu quero tirar esse texto publicitário e agora eu quero colocar como se fosse um relato pessoal. Como é que ficaria o verbo? Quando a gente utiliza verbo no imperativo em textos publicitários, você utiliza lá, ó, não deixe cair por terra. São textos onde ele te dá conselho, te dá ordens, né? Textos publicitários. Ele vai mexer com o teu psicológico para você comprar aquilo ali. Porém, se eu transformasse esse gênero, deixasse de ser um texto publicitário e colocasse em forma de um relato pessoal, como é que ficaria isso daí? Se é um relato pessoal, eu coloco verbos na primeira pessoa. Concorda comigo? E se é um relato pessoal, é uma coisa que já aconteceu. Certo? Então vamos lá. Como é que ficaria? Não deixe cair por terra. Isso aqui está no modo imperativo. Isso aqui é uma publicidade. Como é que se fosse um relato pessoal que eu colocaria? Bom, eu não deixei cair. Então ele está relatando, ó. No momento que ele começa a escrever, eu não deixei cair, né, pela terra, o que eu podia. Então você começa a relatar. Então você vai ter que mudar o verbo. E se é um relato pessoal, é uma coisa que já aconteceu. Então, professor, como é que ficaria? Não deixaria? Não. Isso aqui não é um relato pessoal com verbos no futuro. Não, um relato pessoal você está relatando algo que já aconteceu com você. Ou seja, é uma coisa no pretérito, perfeito, ação concluída. Não deixarei. Não, não é futuro, não. É coisa no passado. Se é um relato pessoal, o verbo ele tem que estar ali no pretérito, perfeito. Ou seja, ações concluídas. Não deixava. Não. Não é deixava. Deixava é pretérito imperfeito. Eu estou falando de relato pessoal. Não deixei. Não deixei pretérito perfeito. Está aqui. É só tirar do caráter publicitário e colocar o texto agora como se fosse um relato pessoal. Você vai ter que mudar o verbo. Colocando pretérito perfeito, porque você está falando um relato, uma coisa que aconteceu no passado. Então você vai preencher ali. Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos. Então, tirei do gênero ali publicidade e joguei no relato pessoal. Deu para entender, pessoal, essa questão? Deu para entender? Sim? Eu fico repetindo que é para vocês pegarem um negócio. É o que eu disse para vocês. É uma matéria complicadinha, mas eu estou tentando deixar da maneira mais fácil, pô. Beleza? Vamos lá? Eu até peço que todos mantenham-se até o final da aula, pessoal. Eu vejo que muita gente entra, sai, fica meio que disperso. Aí depois a professora não entende. Cara, eu até entendo se for um problema de internet, mas não fique disperso, não. Isso aqui é para o seu aprendizado. Beleza? Vamos aqui na 26. A ação verbal destacada na frase. O mendigo. Rapaz, destacada mesmo, viu? Que é um negócio grande esse aqui, ó. O mendigo queimou-se ao esquentar sua comida. Vamos lá. Quando eu falo assim, ó, queimou-se, queimou-se. O que vocês acham aqui, pessoal, quando eu digo queimou-se?
O mendigo praticou uma ação de queimar ele mesmo. Quando a ação ela reflete a si mesmo, eu estou diante de uma voz do verbo chamada voz reflexiva. Então, quando eu estou diante de verbos em que a ação reflete sobre a pessoa, reflete sobre ele mesmo, eu estou diante de verbos na voz reflexiva. O mendigo queimou-se. Vamos lá. Queimou-se. Queimou a si mesmo. Ele quer uma ação verbal, né? Ele quer uma frase que esteja na mesma voz verbal que a gente colocou aqui acima. É muito fácil. A gente vai encontrar um verbo que esteja na voz reflexiva. Essa aqui é bem tranquila. Tá? Para quem não sabe o que é voz reflexiva, é quando uma ação reflete sobre a pessoa mesmo. Por exemplo, ele cortou-se. Ou seja, ele praticou a ação sobre ele mesmo. Ele cortou-se. Ó, vamos ver se a gente acha aqui o gabarito. A criança machucou-se. Já achamos o gabarito, né, professor? Quem acertou essa? Essa aqui estava fácil, né? Olha lá. Gabarito, letra C. Mas calma aí, que eu vou comentar as outras, hein? Que é o mais importante da aula de hoje. Alugam-se casas para a temporada de verão. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Eu acabei de inverter. Alugam-se casas, casas são alugadas. Qual é a voz que está esse verbo? Voz passiva. Já dei aula disso aqui, tem uma aula teórica sobre esse assunto. Vive-se muito bem no campo sulino. Vive-se. Quem vive? Eu não sei quem é que vive. Não sei. Não sei. Vive-se muito bem no campo sulino. Qual é a função desse se? Índice de indeterminação do sujeito. Quando a gente tem verbos de ligação, certo? Ou verbos intransitivos, ou verbos transitivos indiretos, a gente vai ter esse se classificado como índice de determinação do sujeito. Vive-se bem. Eu não sei quem é que vive. É um sujeito indeterminado. Então, qual a classificação do se? Índice de determinação do sujeito. Consertam-se bicicletas. Bicicletas são consertadas. Bicicletas são consertadas. Deu para inverter? Deu. Aqui está na voz passiva. Beleza? Voz passiva. Bicicletas são consertadas. Pai e filho queriam-se. Queriam-se. Um queria ao outro. Então, aqui é voz recíproca. Recíproca. Um queria o outro. Então, aqui a gente tem a voz recíproca. Como o item que ele quer um verbo que está na voz reflexiva está na letra C, ó. O mendigo queimou-se, a ação voltou para ele mesmo. A criança machucou-se, ou seja, a ação voltou para ela mesma. Aqui a gente está diante de uma voz reflexiva. Por isso que o gabarito é a letra C. Deu para entender, pessoal, isso aqui? Tranquilo? Beleza? Vamos na 27. Se o verbo precisar fosse conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Vamos aqui conjugar. Primeira pessoa é o eu, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vamos dividir aqui, porque tem muita gente que não sabe essa divisão. Daqui para cá é o singular. Daqui para cá é o plural. Eu, primeira pessoa do singular, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Tá? Vamos lá.
Ele quer conjugar o verbo precisar na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Primeira pessoa é eu. Como é que fica? Eu precisei ou precisava? Ou é precisara? E aí? Primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Do modo indicativo, que indica certeza. Uma afirmação. Eu precisei, eu precisava ou precisara? Pessoal, se é perfeito, ele precisou. Não é ava. Ava é se fosse imperfeito. E ara é se fosse mais que perfeito. Eu precisei. Ação concluída no passado. Acabou. Letra C. Pretérito perfeito. Pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que muita gente tenha realmente tirado essas dúvidas. A gente resolveu questões, tanto questões inéditas quanto questões de concurso. Essas questões no final, elas foram questões de concurso. E eu espero que vocês tenham gostado. Pode encerrar até a gravação, tá? Pode encerrar a gravação, tá? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Daqui um aviso para vocês, tá?